A amizade entre James Joyce e Ítalo Svevo é um exemplo fascinante de como laços pessoais entre escritores podem influenciar suas obras e suas carreiras literárias. Essa relação se desenvolveu em Trieste, uma cidade multicultural e vibrante, onde Joyce viveu por vários anos e trabalhou como professor de inglês. Foi nessa cidade que os dois escritores se conheceram e estabeleceram uma amizade que teria grande impacto em suas vidas e produções literárias. Ítalo Svevo, pseudônimo de Aaron Ettore Schmitz, era um escritor italiano e trabalhava como gerente em uma empresa familiar, escrevendo em seu tempo livre. Ele nasceu em 19 de dezembro de 1861 em Trieste, então parte do Império Austro-Húngaro, em uma família judia de classe média. Seu pai, Francesco Schmitz, era um comerciante austríaco e sua mãe, Allegra Moravia, era de origem italiana. Essa dupla herança cultural e linguística marcou sua vida e obra. Embora tenha sido educado em escolas alemãs e aprendido o alemão desde cedo, Svevo sempre escreveu em italiano, a língua de sua mãe. Ele faleceu em 13 de setembro de 1928 em Mota di Livenza, Itália. Apesar de ter publicado 2 romances, Uma Vida, em 1892, e Senilidade, em 1898, Svevo não havia alcançado sucesso literário e estava praticamente esquecido pela crítica literária italiana. James Joyce, por outro lado, ainda era um escritor em ascensão, trabalhando em Dublinenses e o retrato do artista quando jovem, além de começar a esboçar seu singular romance Ulisses. Eles se conheceram em 1907 em Trieste. Joyce tinha naquela ocasião 25 anos e Svevo 46. Na época, Joyce estava ensinando inglês numa escola de idiomas, onde Svevo se matriculou para melhorar suas habilidades no idioma. James Joyce foi um dos escritores mais influentes do século XX, conhecido principalmente por seu romance Ulisses, que é considerado uma das obras-primas da literatura modernista. Nasceu em 2 de fevereiro de 1882 em Dublin, Irlanda. Joyce cresceu em uma família católica, mas se afastou da religião na juventude, o que influenciou profundamente sua obra. Ele estudou na Universidade de Dublin, onde se destacou como um estudante brilhante, especialmente nas áreas de línguas e literatura. No entanto, ele decidiu não seguir uma carreira acadêmica ou eclesiástica, optando por se tornar um escritor. Em 1904, Joyce deixou a Irlanda para viver no continente europeu, estabelecendo-se em várias cidades, incluindo Trieste, Zurique e Paris. Ele viveu grande parte de sua vida em exílio autoimposto, retornando à Irlanda apenas em visitas esporádicas. Joyce passou seus últimos anos de vida em Zurique, onde morreu em 13 de janeiro de 1941, após uma cirurgia mal sucedida. Sua obra, marcada por inovações linguísticas e narrativas, continua a influenciar escritores e estudiosos em todo o mundo. Ele é frequentemente citado como uma figura central no desenvolvimento do modernismo literário. A amizade entre os dois começou quando Svevo procurou Joyce para as aulas de inglês, e os dois rapidamente descobriram interesses literários comuns. Joyce, impressionado com os romances de Svevo, encorajou-o a continuar escrevendo, dando-lhe conselhos e apoio crítico. Esse encorajamento foi crucial para Svevo, que estava desanimado com a falta de reconhecimento de suas obras. A influência de Joyce em Svevo foi decisiva para que este completasse e publicasse seu terceiro e mais importante romance, A Consciência de Zeno, publicado em 1923. Uma obra que explora o interior da mente do protagonista Zeno Cosini,
um homem em luta, com neuroses e contradições. Joyce, que na época já tinha algum reconhecimento na Europa, ajudou a promover o livro de Svevo entre críticos e escritores, o que levou ao reconhecimento tardio de Svevo como um dos mais importantes romancistas italianos do século XX. Por outro lado, Svevo também teve uma influência sobre Joyce. A complexidade psicológica dos personagens de Svevo e seu estilo introspectivo deixaram uma marca em Joyce, que estava desenvolvendo as técnicas narrativas que culminariam no fluxo de consciência de Ulisses e Finax-Zweig. Além disso, o conhecimento de Svevo sobre psicanálise, especialmente das teorias de Freud, introduziu Joyce a novas ideias que ele exploraria em suas próprias obras. A amizade entre os dois é um exemplo de como o diálogo entre escritores de diferentes culturas e origens pode enriquecer suas respectivas literaturas. Svevo, graças ao apoio de Joyce, ganhou um lugar importante na literatura italiana, enquanto Joyce encontrou em Svevo um interlocutor inteligente que o ajudou a expandir suas próprias ideias literárias. Essa relação é também um testemunho de como o apoio entre escritores pode ser essencial para superar as dificuldades relacionadas ao reconhecimento literário, especialmente em um ambiente cultural que, por vezes, pode ser hostil ou indiferente a novas vozes. Trieste, em 1907, era uma cidade única e vibrante no Império Austro-Húngaro, com uma atmosfera cosmopolita, resultado de sua posição geográfica e de sua importância como porto marítimo. Localizada na costa do Mar Adriático, Trieste era um ponto de encontro de diversas culturas, línguas e etnias, incluindo italianos, eslovenos, austríacos e judeus. Esse caldeirão cultural fez da cidade um lugar especial para a vida intelectual e artística. Quando James Joyce chegou a Trieste em 1904, ele encontrou uma cidade em expansão, com uma economia próspera e um cenário cultural dinâmico. Joyce rapidamente se envolveu na vida intelectual da cidade. Em 1907, como já dissemos, ele conheceu Ítalo Svevo. Trieste, em 1907, era um lugar onde culturas se cruzavam e novas ideias floresciam, servindo de cenário perfeito para o encontro de dois grandes escritores. A cidade, com as suas ruas movimentadas, cafés elegantes e uma população diversificada, foi um terreno fértil para a criatividade e a troca intelectual que moldou tanto Joyce quanto Svevo. Svevo e Joyce tiveram uma convivência interessante em Paris na década de 1920, mas ela foi marcada por um misto de camaradagem e distância. Depois de Trieste, onde se conheceram e estabeleceram uma forte amizade, Paris serviu como um novo cenário para o encontro desses dois grandes escritores, embora com dinâmicas um pouco diferentes devido às mudanças de suas vidas e carreiras. Joyce estava na cidade em busca de um ambiente mais cosmopolita e intelectualmente estimulante, onde pudesse finalizar e publicar Ulisses, além de trabalhar em Finax-Zweig. Paris era um centro literário florescente, atraindo escritores, artistas e intelectuais de todo o mundo. Svevo, por outro lado, não se mudou permanentemente para Paris, mas visitava a cidade com certa regularidade, principalmente para tratamentos médicos e para acompanhar sua esposa, Lívia Veneziani, que também buscava tratamentos. Durante essas visitas, Svevo e Joyce tiveram algumas oportunidades de se reencontrar. Embora os dois mantivessem um respeito e uma admiração recíprocas, as circunstâncias eram diferentes do período em que ambos viviam em Trieste. Joyce já era uma figura literária consagrada em Paris, cercado por um círculo de escritores, críticos e artistas que o apoiavam. Svevo
embora reconhecido e respeitado, ainda não tinha o mesmo nível de notoriedade que Joyce havia alcançado. Durante seus encontros em Paris, Joyce continuou a mostrar carinho e consideração por Svevo, referindo-se a ele como meu querido Zeno, em referência ao personagem principal de A Consciência de Zeno. No entanto, a intensidade da relação mudou. Joyce estava profundamente envolvido com seus próprios projetos literários e com os desafios pessoais, especialmente relacionados à sua saúde e à de sua filha Lúcia. Svevo, que sempre fora mais reservado e talvez menos à vontade em ambientes literários altamente competitivos, encontrava-se em uma posição diferente em Paris. Ele admirava o sucesso de Joyce, mas não estava totalmente inserido no mesmo círculo social e literário que cercava o escritor irlandês. Mesmo com a mudança na dinâmica da amizade, o respeito entre os dois permaneceu. Svevo continuou a apoiar Joyce e a defendê-lo contra críticos que não compreendiam sua obra. Por sua vez, Joyce continuou a considerar Svevo como um dos principais romancistas de sua época, e é possível que a complexidade psicológica explorada por Svevo continuasse a influenciar os trabalhos posteriores de Joyce. Essa convivência em Paris, embora menos intensa que em Trieste, consolidou o legado de uma amizade que teve um impacto duradouro na literatura europeia, destacando a importância das trocas intelectuais e do apoio mútuo entre escritores.